Eu ainda estou tremendo. Não consegui dormir. Tentei me deitar 3 vezes e nas 3 vezes eu levantei, porque o que eu vivi essa noite não me deixa fingir que foi sonho, não me deixa fingir que foi cansaço, não me deixa simplesmente virar para o lado e voltar amanhã como se nada tivesse acontecido. Eu estou falando com você agora porque eu não tenho escolha, eu não queria falar. Eu passei as últimas horas brigando comigo mesmo, me perguntando se eu estava ficando louco, se era a minha cabeça inventando coisas, se era o medo do que está acontecendo no país me fazendo ver coisa onde não tem. Mas não é, eu sei que não é. E você que está me ouvindo agora, você que carrega preocupação com sua família, com seus filhos, com seus netos, com o futuro desse país, você precisa saber o que aconteceu comigo essa noite, porque eu vi Deus 2 vezes. E nas 2 vezes, Ele me mostrou coisas sobre o Brasil que vão acontecer antes do fim deste ano. Coisas que estão sendo planejadas agora. Coisas que a maioria das pessoas não está percebendo porque está distraída, cansada, porque acredita que ainda tem tempo. Eu vou te contar tudo, mas eu preciso que você fique até o final, porque só no final eu vou conseguir te dizer qual é o sinal específico que você precisa vigiar dentro da sua própria casa para saber se o que eu estou falando já começou a se manifestar na sua vida. Eu preciso que você ouça tudo. E antes de eu continuar, eu preciso saber onde você está. Não é curiosidade minha, é porque eu vou colocar teu lugar em oração. Eu preciso saber de que cidade, de que estado você está me ouvindo agora, porque eu vou levar esse lugar diante de Deus e pedir proteção específica para essa terra. Escreve aí embaixo tua cidade e teu estado. Faz isso agora, porque o que eu vou te contar não é conversa de internet, não é teoria, não é achismo, é algo que mexeu comigo de um jeito que eu nunca senti antes na vida. E eu preciso saber quem está acordado ainda, quem ainda está de pé, para a gente formar uma rede de cobertura espiritual sobre esse país antes que seja tarde demais. Deixa eu te contar o que aconteceu. Eu estava sozinho, era noite, todo mundo já tinha dormido. Eu estava sentado no escuro, com a cabeça pesada, tentando entender por que eu me sinto tão cansado ultimamente. Não é cansaço de corpo, é cansaço de alma. Sabe quando você olha em volta e sente que tudo está desmoronando? Sente que tiraram o chão debaixo dos teus pés, que os valores que você aprendeu, que você tentou passar para os teus filhos, que você defendeu a vida inteira, viraram piada. Eu estava assim, eu estava sentindo que eu não aguento mais. E eu comecei a orar. Não foi aquela oração bonita, decorada, foi um gemido, foi um desespero. Eu falei, Deus, eu não sei mais o que fazer, eu não sei se ainda adianta alguma coisa. Eu olho para o Brasil e eu vejo escuridão, eu olho para os meus netos e eu sinto medo do que estão ensinando para eles. Eu sinto que estou sozinho. Mostra para mim se ainda vale a pena ficar de pé. Mostra para mim se tu ainda estás olhando para esse país. E então veio a primeira vez. Eu não vi com os olhos do corpo, mas eu vi. Foi como se o ar mudasse, como se o silêncio ficasse pesado, mas um peso bom, um peso que traz paz mesmo no meio do medo. E eu senti a presença de Deus tão perto que minhas mãos começaram a tremer. Eu senti que Ele estava ali, olhando para mim e ao mesmo tempo olhando para tudo que está acontecendo nesse país. E Ele começou a me mostrar coisas, não com palavras audíveis, mas direto no meu espírito, como se Ele estivesse colocando entendimento dentro de mim. A primeira coisa que Ele me mostrou foi isso: filho, escuta o que eu vou te dizer agora. Há um plano contra o meu povo nessa terra. Há um plano para calar quem ainda defende família. Há um plano para envergonhar quem ainda defende fé. Há um plano para cansar os mais velhos até eles desistirem de falar. E esse plano já começou. Não é teoria de conspiração, não é paranoia, é real e está acelerado. Quando eu recebi isso, meu estômago revirou, porque eu já sentia isso, mas eu achava que era só impressão minha, achava que era coisa da minha cabeça, mas não é, é real. Isso é para você que está me ouvindo agora, você que sente que estão tentando calar você, você que sente que tiraram o respeito da tua palavra, você que abre a boca para defender o que é certo e é tratado como se fosse um problema. Isso é para você. A segunda coisa que ele me mostrou foi sobre dor. Ele disse, essa dor que o povo brasileiro está sentindo não é só sofrimento vazio, essa dor é um chamado. Essa dor é para acordar quem ainda pode acordar. Essa dor é para separar quem vai cair de quem vai ficar de pé. Quando eu vi isso, eu comecei a chorar, porque eu entendi que tudo que a gente está passando, toda essa confusão, toda essa angústia, não é porque Deus abandonou o Brasil, é porque Ele ainda está lutando por essa terra, Ele ainda está lutando pelas famílias daqui, e Ele está usando a dor para acordar quem está dormindo. Isso é para você que acha que Deus esqueceu do Brasil, que acha que Deus largou essa terra. Não largou, Ele está bem aqui, e Ele está chamando você de volta. A terceira coisa que Ele me mostrou quase me quebrou. Ele disse, diz para o meu povo que esse peso que eles estão carregando, esse peso de culpa, de vergonha, de fracasso, não é deles para carregar para sempre. Eu vim tirar isso, mas eles precisam entregar.
Eles precisam parar de tentar ser forte sozinho. Eu chorei quando ouvi isso, porque eu sei que tem gente me ouvindo agora que está carregando culpa de ano, culpa de coisas que você fez, culpa de coisas que você não conseguiu fazer, culpa de ter falhado com teus filhos, culpa de ter sido fraco quando precisava ser forte, e você está carregando isso sozinho, achando que não tem mais jeito, achando que Deus não quer mais saber de você, mas Ele está dizendo para você agora: entrega isso para mim, eu vim buscar exatamente você, você que está cansado, você que está quebrado, você que acha que não presta mais, isso é pra você. Agora eu preciso que você pare e faça uma coisa. Eu preciso que você escreva aí embaixo, publicamente, uma frase. Pode ser simples, pode ser só: eu fico firme, ou eu não vou cair, ou eu protejo minha casa. Eu preciso saber quem está vivo espiritualmente ainda. Eu preciso saber quem está disposto a ficar de pé quando a pressão aumentar, porque o que eu vou te contar agora é pesado. E eu preciso saber que você está pronto para ouvir. Depois que a presença se afastou, eu fiquei ali respirando fundo, tentando processar tudo. Eu pensei que tinha acabado, mas não tinha. Algumas horas depois, já de madrugada, quando eu ainda não tinha conseguido dormir, veio a segunda vez, e dessa vez foi diferente. Dessa vez foi Jesus. Eu senti a presença dele de um jeito que eu nunca tinha sentido antes. E ele começou a me mostrar datas, não datas exatas, mas janelas de tempo. A quarta coisa que ele me mostrou foi isso. Antes do fim deste ano, coisas que estavam escondidas vão começar a aparecer. Conversas que aconteciam em segredo vão vazar. Planos que estavam sendo preparados nos bastidores vão começar a se manifestar. E muita gente vai ficar confusa, muita gente vai ficar com medo. Mas quem estiver firme em mim vai reconhecer os sinais, vai saber o que está acontecendo de verdade. Isso me gelou, porque ele não estava falando de teoria, ele estava falando de coisas concretas que vão começar a acontecer nos próximos meses. E você precisa estar preparado. A quinta coisa que ele me disse foi sobre os mais novos. Ele disse: diz para os mais velhos que a responsabilidade de segurar essa geração está nas mãos deles. Os mais novos estão sendo atacados de um jeito que ninguém está percebendo. Estão tirando a identidade deles. Estão confundindo eles sobre o que é certo e o que é errado. Estão ensinando eles a ter vergonha da própria família. E se os mais velhos não acordarem agora, essa geração vai se perder. Quando eu ouvi isso, eu pensei nos meus netos. Eu pensei nos filhos de tantas pessoas que eu conheço. E eu senti uma dor no peito, porque é verdade. Eles estão atacando as crianças. Eles estão atacando os adolescentes. E muitos pais, muitos avós estão deixando isso acontecer porque estão cansados demais para brigar, ou porque têm medo de ser chamados de intolerante. Mas Jesus está dizendo agora: não dá mais para ter medo, não dá mais para ficar quieto. Você precisa proteger tua casa, você precisa proteger teus netos. Mesmo que te chamem de antiquado, mesmo que te chamem de radical, você precisa abrir a boca. A sexta coisa que ele me mostrou foi sobre isolamento. Ele disse: muitos do meu povo estão se isolando, estão se afastando uns dos outros, porque estão cansados, porque se feriram, porque
derrubar, mas se você estiver firme, você vai atravessar. Você e tua casa vão atravessar. Agora eu vou te dar alguns passos. Não é lista, é sequência de coisas que você precisa fazer a partir de agora. Primeiro, você precisa voltar a conversar com Deus todo dia. Não só quando está desesperado. Todo dia. De manhã antes de começar o dia. À noite, antes de dormir. Conversa com Ele como você conversa com alguém que você ama. Segundo, você precisa proteger o que entra na tua casa. Principalmente o que entra pelos olhos e ouvidos dos mais novos. Você precisa saber o que teus filhos estão assistindo. O que teus netos estão ouvindo. E se for porcaria, você corta. Você não pede licença. Você protege. Terceiro, você precisa se unir com quem ainda crê. Você precisa parar de tentar fazer tudo sozinho. Você precisa ter gente ao teu lado que vai te segurar quando você fraquejar. Quarto, você precisa soltar as mágoas antigas. Aquele ressentimento que você carrega de anos. Aquela raiva de alguém que te feriu. Aquela culpa que está te comendo por dentro. Você precisa entregar isso para Deus e deixar Ele tratar. E porque enquanto você carregar isso, você vai estar fraco. E você não pode estar fraco agora. E quinto, você precisa parar de ter vergonha da tua fé. Vai chegar um momento em que você vai ter que abrir a boca e defender o que você acredita. E você não pode vacilar. Você não pode ter medo do que vão dizer de você. Porque se você negar agora, você vai se arrepender depois. Agora eu quero que você faça uma coisa comigo. Eu vou fazer uma oração. E eu quero que você repita baixinho. Só entre você e Deus. Coloca a tua mão no peito e repete comigo. Deus, eu entrego minha casa para ti. Eu entrego minha família para ti. Eu peço que tu me des força para enfrentar o que vem. Eu peço que tu me des coragem para não negar a minha fé. Eu peço que tu protejas meus filhos, meus netos, todos que estão debaixo do meu teto. Eu escolho ficar firme. Eu escolho não cair. Eu coloco minha casa debaixo da tua autoridade. Em nome de Jesus. Pronto. Algo começou agora. Você não está mais sozinho. Deus ouviu essa oração e Ele está selando tua casa neste momento. Você faz parte dos que vão ficar de pé quando muita gente cair. Você faz parte dos que vão atravessar quando muita gente desistir. Você não chegou até aqui à toa. Isso é confiança. Isso é chamado. Deus ainda tem propósito para a tua vida. E o Brasil ainda não acabou. Essa terra ainda tem futuro. Mas depende de gente como você que escolhe não desistir. Agora eu preciso que você volte lá embaixo e escreva de onde você está me ouvindo. Tua cidade, teu estado. Porque eu vou levar teu lugar diante de Deus. Eu vou apresentar essa terra em oração. Eu vou pedir cobertura específica sobre tua casa. Você não está sozinho. A gente está junto nisso. E a gente vai atravessar. Juntos, firmes, de pé.